A União Europeia avalia uma retaliação com tarifas de até 93 bilhões de euros contra os Estados Unidos em resposta à ameaça do presidente Donald Trump de anexar a Groenlândia. Ontem, líderes dos 27 países do bloco se reuniram em Bruxelas para traçar uma posição comum diante do agravamento das tensões no Ártico. A crise começou com o anúncio de Donald Trump de impor tarifas de 10%, com possibilidade de subir para 25% a partir de junho. Segundo Donald Trump, a medida atinge Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia. De acordo com eles, esses países teriam viajado à Groenlândia por motivos desconhecidos, o que, segundo Donald Trump, torna a situação ainda mais perigosa para a segurança e a proteção do planeta. Ainda sobre esse assunto, a gente mostra agora um destaque do nosso site. O presidente norte-americano Donald Trump falou mais sobre a Groenlândia. Questionado pela nossa correspondente Patrícia Vasconcelos sobre os limites da relação diplomática, Donald Trump disse manter boa relação com a Dinamarca, mas declarou que, se os Estados Unidos não entrarem, Rússia e China entrarão e que não há nada que a Dinamarca possa fazer. Esse é assunto para o nosso analista de temas internacionais, Renato Machado, direto de Genebra, na Suíça, chegando com a gente também, abrindo a semana por aqui, com mais conflitos envolvendo Donald Trump, com mais discussões em relação a tarifas de valores altos. Renato, bom dia para você, bem-vindo. Esse mecanismo anticoerção pode ser considerado a última cartada da Europa? Como é que você avalia também essa união de forças, né, que a gente acompanhou ontem? Boa tarde, Roberta, tudo bem? Olha, a Europa hoje amanhece de um jeito mais calmo. Agora a Comissão Europeia fala em diálogo, em não escalar a situação. O primeiro-ministro do Reino Unido foi na mesma linha, lembrando que ele ligou para Donald Trump no fim de semana para criticar essa imposição de tarifas. Agora ele fala em manter o diálogo. O chanceler alemão Friedrich Merz fala em tentar encontrar Donald Trump quarta-feira aqui na Suíça. Ele vem para o encontro do Fórum Mundial Econômico de Davos. Então, a União Europeia, ao que tudo indica, vai tentar, os europeus, não só a União Europeia, mas incluindo o Reino Unido, eles vão tentar uma forma de diálogo para demover Donald Trump dessa nova tarifa e evitar uma escalada de imposição de taxas, uma guerra comercial. Há uma avaliação de que o exercício feito na Groenlândia, por algumas partes, ele foi precipitado e acabou escalando a situação. O que, a princípio, segundo alguns europeus, era só para dar a impressão para Donald Trump mostrar que a Groenlândia não estava abandonada, não estava à mercê de russos e chineses, pareceu como uma ação hostil a Washington e, por isso, veio a respostas com as tarifas. Os europeus reagiram, deixaram vazar por baixo do pano essa proposta de taxar 43 bilhões. Emmanuel Macron depois falou do mecanismo anticoerção, que seria a bazuca que a União Europeia sempre fala, mas ao que tudo indica, eles primeiro vão partir para o diálogo. Só lembrando que a última vez que Donald Trump jogou pesado com tarifas, a Europa meio que se inclinou a Donald Trump. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela fechou o acordo comercial que foi desvantajoso para os europeus. Zerou tarifas dos Estados Unidos e, por outro lado, manteve tarifa de 15% para muitos produtos e 50% por aço. Então, agora existe um aspecto diferente, existe uma motivação diferente, como você bem disse, essa união. Que hoje o editorial do jornal Le Monde, por exemplo, falou que a Europa tem que dar uma resposta à altura, que Donald Trump não respeita quem abaixa a cabeça. E citou o exemplo do Brasil e da China, que alvos de tarifas comerciais impuseram, bateram de frente e sofreram por um tempo, mas depois acabaram trazendo o Donald Trump para a negociação e fazendo ele recuar em alguns aspectos. Então, é o que se tem da Europa nesse momento. É isso, tentar dialogar com Donald Trump, mas já se trabalha com essas duas opções. Ou essa tarifa de 93 bilhões, que era justamente o que era trabalhada na véspera do acordo que eles fecharam no ano passado. E depois, caso não tenha jeito, a bazuca comercial, como eles chamam aqui.
Pois é, esse nome é curioso, né, Renato? Queria que você explicasse. Você falou de um clima de deixa disso da União Europeia, né, para tentar amenizar as relações com Donald Trump. Ninguém quer taxação, a gente sabe disso. Apesar disso, a primeira-ministra dinamarquesa abriu essa reunião ontem falando que a Europa não será chantageada. E aí, nessa direção, explica para a gente o que é exatamente essa bazuca comercial da União Europeia que a França falou em usar contra Donald Trump. Como é que isso funcionaria? Eles definem como um mecanismo de dissuasão contra ações coercitivas, ou seja, um pacote de medidas que a União Europeia ela pode adotar caso ela se sinta que existe uma tentativa de coerção comercial. E os mecanismos são vários: elevação de tarifas, criação de licenças de importação e exportação, restringir o investimento estrangeiro na União Europeia, o que afetaria as empresas norte-americanas aqui, principalmente as de tecnologia, que são as mais defendidas pelos americanos aqui em território europeu. Então, seria um pacote de medidas para contrapor as tarifas que, caso elas venham ser efetivamente postas na mesa. E aí essa ação também impediria que as empresas americanas comprassem ações de empresas de qualquer um dos 27 estados. É isso, né, Renato? Exatamente, que daí para participar do mercado europeu teria que haver algum tipo de internalização para que elas possam operar aqui no continente europeu. Na União Europeia, quais são os setores que estão mais preocupados com essa onda de ataques de Donald Trump, Renato? Olha, principalmente setor automobilístico, que agora vai ser taxado caso venha a se confirmar, e já é um setor em uma situação delicada, tanto é que foi um dos motores propulsores, sem fazer analogia a carros com motores, mas um dos grandes impulsionadores, por exemplo, do acordo entre a União Europeia e Mercosul, porque já é um setor que vem enfrentando dificuldades, principalmente por causa da competição com a China. Então, esse é um dos setores que vem recebendo especial atenção, porque se houver essas tarifas, ele se torna muito pouco competitivo aos Estados Unidos, já perdeu espaço para a China. Claro que agora tem um acordo União Europeia e Mercosul, só que não é um acordo que entra em prática momentaneamente, lembrando que ainda nem foi ratificado pelos parlamentos. Então, esse é um dos principais que podem ser afetados. Além disso, produtos agrícolas, lembrando que daí mexe bastante com a França. A França é um dos grandes celeiros e defende a sua cultura, a sua forma de trabalhar com a agricultura. Por isso, colocou entraves no acordo comercial com o Mercosul, mas também seria afetada. Outros setores, tipo a agricultura italiana, espanhola, com azeite, com vinho. Então, esses seriam alguns dos setores impactados com essa nova tarifa, se ela for para frente. Renato Machado, nosso analista de assuntos internacionais, sempre nos ajudando aqui a traduzir os temas da política e economia internacional. Obrigada, viu, Renato? Boa tarde para você por aí. Até mais. Obrigado, Roberto.